Que a graça e a paz do Senhor continue abundante sobre as nossas vidas, amém? Um senhor que está com um caminhão em alguma das oficinas por aqui, chegou aqui à porta da casa de oração e fez um pedido para que nós, como igreja, orássemos por um cunhado dele, de nome César Augusto, que está internado na cidade de Curitiba. E a palavra dele para o nosso irmão ali da recepção foi que os médicos fazem a parte dele, mas que a oração da igreja pode mover a mão de Deus para fazer infinitamente mais. Então eu quero pedir para você ficar de pé mais uma vez, por favor, para nós intercedermos por esse moço, César Augusto, e vamos aproveitar esse momento e colocar pessoas que nós conhecemos, que estão padecendo de algum tipo de enfermidade, estão passando por alguma dificuldade que pode também ser na alma, uma depressão, ansiedade crônica. Vamos colocar agora essas pessoas na presença do Senhor, amém? Levante a sua mão direita junto comigo. Pai, Tua palavra diz que nós devemos levantar mãos santas e apresentar diante do Senhor intercessão por todos os seres humanos. E nesta hora, segundo a fé desse Senhor que chegou aqui até a porta da casa de oração, para que nós pedíssemos pela vida do César Augusto, que está internado lá em Curitiba. Que a Tua mão, Pai, se mova segundo a fé desse irmão que estava aqui, ó Pai. E que a Tua mão de graça, de glória e de poder alcance as vidas que estão sendo entregues agora diante dos Teus santos olhos, e que em breve os irmãos tenham testemunhos para dar acerca da cura que o Senhor operou, desse clamor que nós estamos levantando nessa hora. Pai de amor, Deus de poder, nós sabemos que nessa terra nós enfrentamos muitos embates, muitas lutas, muitas situações, muitas questões, mas o Senhor é Deus de poder, o Senhor é Deus de graça, o Senhor é Deus de glória. Nos ajude a não nos conformarmos com a enfermidade no nosso corpo, com a doença. Nos ajude sim a dar graças ao Senhor em tudo, mas a insistir em pedir para que o Senhor manifeste o Teu poder curativo sobre o nosso corpo, sobre o nosso ser, sobre a vida das pessoas. Faça de nós discípulos e discípulas corajosos, ó Pai, capazes de impor a mão sobre o enfermo, sobre o doente, e ver o Senhor realizar cura instantânea no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nesta hora, Pai, que a Tua boa mão prevaleça sobre nós, que o Senhor nos dê plena liberdade para receber a Tua palavra, capacidade, ó Pai, para compreender, guardar no coração e exercer aquilo que está testamentado para as nossas vidas, no nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Sente-se, por favor. Muito bem, amada igreja do Senhor. No primeiro dia, no domingo, eu disse que nós falaríamos aqui acerca de 4 temas. O primeiro, preparado para a vitória, que era para ser no domingo, e eu precisei ocupar o domingo e a segunda-feira com esse tema. Nós falamos ontem sobre discernindo o inimigo, e agora vamos falar como o inimigo derrotado pode vencer quem já é mais que vencedor. Como é que pode? O nosso inimigo, aquele que se opôs a Deus, ele já é derrotado. Mas como o inimigo derrotado pode vencer quem já é mais que vencedor? Quem já é mais que vencedor? Você, eu, nós, a igreja. Jesus disse que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Mas como é que pode a igreja? Como é que pode o povo? Como é que pode o discípulo e a discípula de Jesus, que já é mais que vencedor, ser derrotado por quem já é mais do que derrotado? Porque o inimigo, ele já teve a sua cabeça esmagada pelo ato de Cristo na cruz do Calvário. Ele pode montar cenários, mas a Escritura Sagrada diz em 1 João, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, e aquele que nasceu de Deus o guarda. Deus o guarda, aquele que nasceu dele. Ou seja, você e eu que nascemos não só da carne e do sangue, mas que nascemos do Espírito, fomos ressuscitados pelo Espírito de Deus, temos uma promessa de que Jesus Cristo nos guardaria do inimigo. E aquilo que Deus promete é absoluto, é real, é herança bendita para a sua vida
e para minha por causa da graça de Deus. Então, como o inimigo derrotado pode vencer quem já é mais que vencedor? É sobre isso que nós queremos falar nessa noite. E a quarta mensagem, cujo tema é revestidos da armadura e triunfando nas batalhas, vai ficar para a próxima oportunidade. Então essa aqui eu vou ficar na dívida com os irmãos. Se Jesus não vier, se eu não for arrebatado e nem vocês, a próxima vez que eu pisar aqui, o pastor autorizando e vocês concordando, eu vou ministrar essa última mensagem do tema geral, batalha espiritual na prática. Posso ouvir um assim seja? Então abra sua Bíblia junto comigo, se você for acompanhar na sua Bíblia, ou se for olhar no telão, no nosso texto base, que é Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. Está escrito: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Lembrando, nós, por nós mesmos e a partir de nós mesmos, somos fracos. Não somos páreos para lutar contra o diabo e os seus demônios, mas, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, nós somos habilitados pelo poder do nome de Jesus para destruir as obras do diabo, pisar em serpentes e escorpiões sem sofrer mal algum. Em Cristo Jesus, nós estamos habilitados para batalhar e no final da batalha permanecer inabaláveis. Cansados sim, mas abalados não. Muitas vezes esmurecidos, mas desanimados também não, porque a alegria do Senhor a nossa força é. Então, quem nós somos em Deus não é variável. Sentimentos, pensamentos, sugestões, ponto de vista, isso tudo é variável. Agora, quem você é, quem eu sou, quem nós somos em Deus, não é variável. Deus não é alguém que tem oscilação de humor. Deus não é alguém que um dia aceita, outro dia rejeita. Deus não é alguém que um dia ama e outro dia rejeita, odeia. Deus é imutável, Deus é invariável. Então, quem você é a partir de que você entregou a sua vida para Jesus, não é variável. A nossa identidade, a minha identidade e a sua, não muda porque nós escorregamos na casca de banana. Não muda porque nós tivemos um desentendimento conjugal. Não muda porque nós fizemos algo errado. A nossa identidade não muda. O nosso estado interior, esse pode variar. Agora, quem nós somos em Deus, isso não pode ser mudado. A Escritura Sagrada afirma que quem está em Cristo, Colossenses capítulo 3, versículo 3, vive da seguinte maneira: vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus, em Deus. Vou repetir: vocês morreram. Olha só, nós morremos, mas a nossa vida, morremos, mas continuamos vivos. A sua vida está escondida com Cristo em Deus. Se você está em Cristo, ainda que você não se torne perfeito, você está escondido em Deus. E enquanto em Cristo, você está debaixo das asas do Altíssimo. E debaixo das asas do Altíssimo, para tocar em você só se o Altíssimo
autorizar. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. No mundo espiritual nós somos zerinho e precisamos das disciplinas espirituais para que quem nós já somos em Cristo, nós também sejamos na terra, nesse corpo, com essa alma, e habitados então pelo Espírito de Deus. Mas de repente fica uma pergunta na sua mente: como assim? Morremos se estamos vivos e vivendo na terra onde chegamos através dos nossos pais. Jesus chegou na terra pela vontade do Pai Celestial, fazendo o útero de Maria como um instrumento, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. Nós fomos tecidos pelas mãos do nosso Pai, na pessoa do Espírito Santo, no útero de nossa mãe, pela semente do nosso Pai. Jesus não foi de semente masculina, adâmica. Jesus não veio a existir, ele já existia. O útero de Maria foi utilizado para que ele passasse a ter corpo humano. Agora você e eu não. Por mais que alguns tenham encrenca com os pais, por mais que outros nem conheçam os pais, nós só podemos existir graças a um homem e a uma mulher, que através de uma relação conjugal fizeram com que a semente chamada esperma e o óvulo gerado pelo útero feminino se encontrassem. Então Deus tecesse no ventre a sua vida e a minha vida. Quem entendeu, levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus. Você e eu somos obra das mãos de Deus. É Deus quem continua tecendo o ser humano no útero de uma mulher que coabita com um homem. Mas de novo, como é que é isso? Morremos e estamos vivendo nessa terra. Romanos capítulo 6 deixa isso muito claro. Morto, mas vivo. Como assim? Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você e eu fomos sepultados com Cristo no batismo e nos levantamos da água na qual fomos sepultados para não mais emprestar o nosso corpo para o pecado, mas para render o domínio da nossa vida ao Espírito Santo. Então você e eu morremos para quê? Para o pecado. E nós estamos vivos para quem? Para Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. Então você e eu, para pecarmos, precisamos dizer para Jesus: Jesus, não me segure, Jesus, não me domine, Jesus, não me controle, porque agora eu quero pecar. Porque você e eu já temos poder, eu e você, para vencer o poder do pecado. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Então, morremos para a prática do pecado e agora vivemos para a glória de Deus. Porém, todas as vezes que quisermos usar a nossa liberdade de viver para a glória de Deus, para de novo praticarmos o pecado, nós somos livres para fazer. Olha que absurdo. Bom seria, irmãos e irmãs, se ao entregarmos a nossa vida para Jesus, nós perdêssemos o direito de dirigir a nossa vida. Mas na verdade, só tem direito de fazer o que quiser quem já se entregou para Jesus. Quem ainda não se entregou para Jesus, como nós lemos aqui o texto sagrado na segunda-feira, é escravo do espírito que atua nos filhos da desobediência. Você e eu não somos mais escravos do espírito que atua nos filhos da desobediência, porque nós não somos mais filhos da desobediência, nós somos filhos do nosso Pai Celestial. E a Bíblia diz que o nosso Pai não dorme,
Enquanto nós dormimos, o Pai continua trabalhando em favor dos filhos. Por isso que o salmista registrou a inspiração divina, o apóstolo Pedro repetiu, dizendo: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Irmãos, o nosso Pai, como ministrou o nosso irmão aqui na palavra de saudação, ele não concorda com coisa errada. Ele não quer que nós vivamos no erro, mas o amor dele nos capacita a viver o que é reto, o que é direito, o que é agradável. E você e eu podemos acreditar. Deus quer o nosso bem. E quando nós erramos, Ele continua querendo o nosso bem. Deus sempre vai querer o nosso bem. No Antigo Testamento está escrito que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus é que o ímpio se arrependa, se converta e viva. Deus queria usar o povo de Israel para que todos os outros povos conhecessem o Deus que é amor. Que é amor, mas também, como disse o nosso irmão na palavra de abertura, é fogo consumidor, ele também é juízo. Mas o prazer de Deus não está em dar taquarada de bambu na cabeça de ninguém. O prazer do nosso Pai é nos abençoar. Por isso nós precisamos estar mortos para o pecado. Toda vez que o pecado bater na sua porta e na minha, em nós já habita o poder para dizer não. Nós, para pecarmos, precisamos dizer sim para o pecado. Nós, para pecarmos, precisamos dizer não para o socorro de Deus. 1 Coríntios 10:13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e junto com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Faça assim com o seu dedo profético. Escolha um irmão e diga: o poder de Deus já habita dentro de você. É você que escolhe. Amados, Deus confia tanto em nós, que ao invés de nos obrigar a obedecer, assim como Ele fez com Adão, Ele faz com você e faz comigo. Ele dá para nós o direito de escolher, obedecer ou não obedecer, viver para a glória dEle ou não viver. Então você e eu não podemos mais ser enganados e pecar sem saber o que nós estamos fazendo. Eu nunca me esqueço, quando falo disso, vem sempre à minha mente um irmão lá de Campo Grande, que apesar de ter feito uma constatação poderosa, até hoje ele ainda não optou por fazer a vontade de Deus. Mas ele chegou para mim um dia num culto e disse: ô pastor Lucas, você disse que se eu entregasse minha vida para Jesus ia melhorar tudo, e de fato melhorou bastante, mas agora não tem liberdade nem para pecar mais. Quando eu penso em pecar, vem uma coisa dentro de mim, já fala o que vai dar. Eu não tenho mais liberdade para pecar. Olha que interessante. E assim é a sua realidade e a minha. Nós não temos mais liberdade para pecar. Mas se nós quisermos pecar, Deus vai descer do céu para nos impedir de pecar, sim ou não? Não, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, até para contrariar a vontade do Pai. Ser livre é poder escolher o que vai fazer, o que quer fazer. E feliz é aquele liberto que escolhe sempre agradar ao Pai. Porque a vontade do Pai para nós é boa, perfeita e agradável. E a nossa nem sempre é boa, nunca é perfeita e raramente é agradável, quando é contrária à vontade do nosso Pai. Sendo assim, meu irmão e minha irmã, a prática consciente do pecado, preste atenção, a prática consciente do pecado, seja qual o pecado for, ao se tornar constante na vida do Filho de Deus, na vida da filha de Deus, dá lugar ao diabo. Efésios 4:30 diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira e não deis lugar ao diabo. Então não é assim que eu errei e o diabo já pode me pegar.
Não é assim que eu errei de novo e agora Deus não é mais comigo. Não, eu vou continuar sendo filho. Mas se eu insisto em viver do jeito que o diabo gosta, vai chegar a hora que, assim como está no livro de Jó, ele vai chegar diante do pai e vai dizer: pai, o filho é teu, mas as obras que ele pratica são minhas. O Senhor já pagou pela vida dele, mas ele não quer te agradar, ele quer viver do jeito que eu gosto. Então eu tenho direito de tocar na vida dele. Como pode o inimigo derrotado vencer quem já é mais que vencedor? O cristão que vive na prática do pecado será vencido pelo diabo, que já está sentenciado como derrotado. O cristão, não é o cristão que peca, que erra, que escorrega. O cristão que vive na prática do pecado será vencido pelo diabo, que já está sentenciado como derrotado. Romanos capítulo 6, versículo 22, não precisa nem de interpretação, diz: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e a santidade é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja bem, meu irmão e minha irmã, a graça de Deus abriu para nós um novo, vivo caminho, e nesse caminho eu então posso ter comunhão com o Pai, e os filhos ficam parecidos com os pais, tanto coisa boa quanto coisa ruim. Agora, o Pai Celestial tem coisa ruim? Não, só tem coisa boa. Se nós decidirmos agradar o Pai Celestial, conforme o tempo vai passando, nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Ele. Agora, se eu, como filho, insisto em andar na prática do pecado, qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. E agradar ao Pai Celestial significa decidir viver em santidade. E qual é a recompensa da santidade? Vida eterna. A santidade coopera com a vida eterna. A vida eterna que nós não vamos ter, nós já temos, porque o Espírito da vida já mora em nós. Então, para você e para mim, a morte não é um fim, a morte é a passagem para uma eternidade na presença de Deus. Lá em Campo Grande estava um alvoroço, porque a igreja orou, a igreja clamou, e aí não aconteceu o que a igreja queria, e agora de repente a igreja vai ser perseguida, os cristãos podem ser mortos, e o que vai ser de nós? O que Deus vai fazer? Eu gravei um áudio, e no áudio eu digo que para Deus a igreja ser perseguida nunca foi um problema. Geralmente quando ela é perseguida, quando ela foi perseguida, quando ela mais cresceu. Para Deus não é problema pastores serem assassinados, mortos, filhos de pastores, crentes serem assassinados e mortos por não negar a fé em Jesus. Para Deus não é problema, porque para Deus, quando um santo dele morre, uma santa dele morre, sai dessa vida passageira e passa para a vida eterna. Agora, será que todos os santos querem estar de fato com o Pai? Eu não quero ser o primeiro da fila para morrer, mas eu estou pronto. Eu não estou orando para a perseguição vir sobre a igreja do Brasil. Pelo contrário, eu estou orando para que aqueles que querem perseguir a igreja sejam derrotados. Então, eu não sou daqueles, quanto pior, melhor. Não. Ainda que a profecia tenha que se cumprir, que o Brasil seja o último país. Ainda que a profecia tenha que se cumprir, que o Brasil seja o exportador de missionários, de cristãos verdadeiros, cheios do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Amém. Agora, o cristão que vive na prática do pecado será vencido pelo diabo, que já está sentenciado como mais que derrotado, porque o pecado não gera outra coisa senão a derrota, e a derrota é a morte, e a pior das mortes é a morte espiritual. Deus avisou para o Adão que se ele comesse daquele fruto proibido ele iria morrer, e ele não morreu.
morreu. Ele foi expulso do jardim. A Bíblia diz que na viração do dia, todos os dias, Deus ia falar com ele. Deus é a vida. Adão ficou sem vida, ele só existiu. Levou 1000 anos sofrendo na terra, vivendo sem a vida, sem comunhão com Deus. Porque o que dá razão para você viver, para eu viver, para nós vivermos, é a comunhão e a intimidade com o nosso Deus. É o que faz a diferença. Então, irmãos, repetindo, a santidade coopera com a vida eterna, com a vitória, com uma vida de paz, com uma vida de fé, com uma vida de convicção na grandeza de Deus e no seu amor para conosco. A santidade coopera com a vida eterna, coopera com a vitória, com a vida de paz, de fé, de convicção na grandeza de Deus e no seu amor para conosco. E o pecado coopera com o diabo. E o diabo, ele é assassino, ele é roubador e ele é destruidor. Preste atenção nisso, meu irmão e minha irmã. Ao contrário do que a maioria acredita, existe sim pecado menor e pecado maior. Existe sim pecado menos grave e pecado mais grave. E a Bíblia mostra isso com clareza. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 19, versículo 8, diz assim: ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado, o que a mulher dele falou para ele, e voltou para dentro do palácio. Então Pilatos perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Pilatos interpelou Jesus dizendo: você se nega a falar comigo? Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. O que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava diante de um governador romano, e o governador romano queria fazer uma negociata com Jesus, e Jesus não negocia com ninguém, nem antes, muito menos agora que ele está glorificado. E o governador quis crescer na cabeça de Jesus. Jesus falou: cidadão, você não me conhece, mas eu te conheço. Você só está onde está porque meu pai está permitindo que você esteja. E a culpa que está sobre você é menor do que a culpa que está sobre o sumo sacerdote que me entregou para você. Porque o sumo sacerdote conhece a palavra, o sumo sacerdote sabe do Messias. Você não sabe nada, você é um pagão. Então, você também tem pecado, porque você vai sacrificar um justo. Mas aquele que conhece a palavra e está praticando esse pecado, pecou mais do que você. O pecado dele é maior. Quem entendeu? Uma coisa é eu, como cristão, pastor, pregador, praticar coisas que a pessoa que nunca ouviu a palavra, não sabe nada, praticar. Deus vai olhar para aquela pessoa de uma maneira e vai olhar para mim de outra maneira. Quem consegue me entender? 1 João 5,16 diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte? Não estou dizendo que se deve orar por esse. Tem diferença de pecado, sim ou não? Tem. Tem certos tipos de pecados que a pessoa está sentenciada à morte eterna. Não adianta nem interceder, não adianta nem pedir. Quer um exemplo claro? Quem foi que escolheu Saul para ser rei sobre Israel? Quem foi? Quem? Deus. Só que Saul nunca buscou a Deus durante sua vida inteira. E chegou uma hora que Deus rejeitou Saul. E o profeta de Deus, Samuel,
também rejeitou Saul? Não, continuou intercedendo, chorando, clamando pelo Saul, até que chegou uma hora que Deus disse para o profeta: até quando você vai ficar me incomodando por causa dessa criatura que eu já rejeitei? Ele pecou para a morte, já era, ele continua sendo rei, mas eu não tenho mais nada com ele, quem atua nele agora não é mais meu espírito, é um demônio. Quem entendeu? Davi pecou, sim ou não? Quem foi que escolheu Davi? Deus. Agora, Davi não pecou o pecado da rebeldia, ele pecou o pecado da imoralidade, ele caiu no pecado. Porém, Davi buscava intimidade com Deus todos os dias, e o profeta, quando fala com ele, disse: o filho que você gerou no pecado vai morrer, mas você, Deus vai perdoar, você vai viver. O pecado do Saul foi para a morte, ainda que ele continuasse vivo, ele não tinha mais ligação com Deus. O pecado de Davi causou morte, mas não a dele. Tem pecado menos grave e tem pecado mais grave. Quem me entendeu? Nós que já estamos na presença de Deus há algum tempo, não temos direito mais, irmãos, de praticar certas coisas. Não pode mais estar na nossa vida, por exemplo, ficar magoado, ressentido e desejar o mal do outro. Nós não temos esse direito mais. Assim como nosso Pai nos perdoa, nós devemos perdoar, como também ministrou nosso irmão aqui na breve palavra de saudação. Tem pecado que leva para a morte, por esse não adianta mais. A intercessão do maior intercessor da Escritura, profeta e sacerdote e também juiz, Samuel, não adiantou nada para Saul. Já a intercessão do Natã resolveu a vida de Davi. Quem me entendeu, levanta a mão para o céu e dá uma glória a Deus. Se você está aqui hoje, é certamente porque você não pecou para a morte. Porque num dia de chuva, para a gente vir pela quarta vez consecutiva para uma casa de oração, é porque nós deixamos o Espírito de Deus nos trazer. E o ser humano pecou para a morte quando ele não ouve mais a voz do Espírito Santo. O pecado, o seu ou o meu, não muda Deus, ele muda o nosso estado. Toda vez que nós pecamos, nós ficamos com receio da presença de Deus. Assim ficou Adão. Deus continua nos amando, e a prática contínua do pecado vai fazendo com que nós pensemos que Deus não nos ama, e as acusações do diabo vão fazendo nos esconder de Deus. Como Saul nunca teve intimidade com Deus, ele foi se afastando até não ter jeito mais. E Davi, quando ele foi confrontado, a primeira coisa que ele pediu: não retire de mim o teu Espírito. Mesmo ele tendo adulterado e assassinado, o Espírito de Deus ainda estava nele, porque ele perseguia a presença de Deus. Amados, é tudo por causa de Deus, mas percebe que você precisa fazer a sua parte, eu preciso fazer a minha parte, nós precisamos fazer a nossa parte, sim ou não? Que nós não somos robôs, nós somos livres em Cristo Jesus. Último texto, acerca de pecado menor e pecado maior, pecado menos grave e pecado mais grave. Mateus 12:31, Jesus dizendo: eu vos assevero, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem nesta época, nem no futuro. Olha que interessante, em Efésios, capítulo 4, versículo 29, o Espírito de Deus diz através do apóstolo Paulo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que não preste para nada, mas sim unicamente aquela que for boa e transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção.
Quando eu peco contra o Espírito Santo, não sobra nada nem ninguém para mim. Por quê? Quem é que convence o ser humano quando ele erra? Quem acusa o ser humano é o diabo. Mas quem convence do erro? O Espírito Santo. Quem diz que não tem jeito? Quem é? O diabo. Quem diz que o sangue de Jesus cobre qualquer pecado desde que haja arrependimento? O Espírito Santo. Quando a pessoa negligencia, rejeita, vira as costas, conscientemente entristece o Espírito Santo, quem é que vai trabalhar na vida dela? Só o diabo. Por isso que não há pecado, não há perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo. Quando eu morava em Araçatuba, São Paulo, 1994 e 1995, finalmente em 1995 eu fui trabalhar e morar na favela. Pastor leigo, pastor sem teologia. Então eu tinha que seguir a cartilha dos pastores que tinham teologia. E no começo eu ia à favela só aos sábados para fazer trabalho com os jovens. E numa dessas tantas idas ao sábado, tinha lá uma jovem, a mais bonita do grupo de jovens, que eu não sabia qual era a profissão dela. Mas numa dessas tardes, uma das primeiras vezes que eu experimentei revelação seguida de cura, essa jovem foi curada do útero. E depois eu fiquei sabendo que ela era prostituta lá na favela, e bonita, então ela tinha uma clientela grande. A moça foi curada, e isso deu um bafafá. Ela era conhecida, e chegou lá nos ouvidos do meu pastor, lá do centro da cidade. E o pastor comentou com o superintendente da missão, e o superintendente da missão, numa viagem para Araçatuba, foi falar comigo, me colocou na parede, me prensou, e me disse que aquilo que estava acontecendo através da minha vida lá na favela era obra do diabo, que esse negócio de cura e adivinhação é coisa de terreiro de macumba. E eu disse para ele: olha, é melhor o senhor tomar cuidado. Se eu fosse o senhor, eu colocava a mão na boca e pedia perdão para Deus, porque o senhor está dizendo que aquilo que o Espírito de Deus fez, mas não cabe na sua cartilha, é obra do diabo. Pastor loiro, alemão, grandão, ficou amarelo, da cor dessa parede aí. E disse: bem que me falaram que você é bocudo. Não, o que eu falei, irmãos, não era rebeldia. O que eu falei era libertação para a vida dele, porque quem curou aquela prostituta foi o Espírito de Deus. Sabe quantas vezes ela voltou depois do grupo jovens? Chuta aí. Nenhuma. Mas mais ou menos um ano depois, quando eu fui morar na favela, quando eu parei de correr da vontade de Deus, era para ir morar lá no começo, eu não quis ir morar lá não. E Deus foi afunilando até que eu aceitei morar. Eu cheguei na igrejinha, que a largura do lugar onde nós nos reunimos era um pouquinho maior do que essa porta de entrada, e era comprida, chegava até aqui assim. Tinha 3 pessoas. Em pouquinho tempo encheu. E a maioria do povo que foi para a igreja era gente do terreiro de macumba. Tinha 3 terreiros de macumba em volta da igreja. E quem que levou esse povo para a igreja? Quem quer chutar? A prostituta. Porque a prostituta, em todo lugar que ia, falava: ó, é o pastorzinho daquela igreja que orou por mim, Deus me curou. E se tem uma coisa que todo mundo gosta, é de ser curado, sim ou não? O povo começou a sair do terreiro para ir para a igreja. E como eu vivia no jejum e na oração, lidar com demônio para mim era festa. Todo culto ficava gente endemoniada, todo culto. Ajoelha, vem para frente. Vinha para frente, sai dele, saía dele. Era 1, era 2, era 3, era 4, e a igreja foi crescendo. Um dia eu estou lá orando, e minha sistemática de oração era: colocava uma fita, porque naquele tempo não tinha CD, era fita cassete. Colocava uma fita no primeiro deck e uma armada para o segundo. Então, meia hora aqui, acabava, ligava a fita do lado de cá. A fita do lado de cá acabava, eu virava, mais 1 hora de oração. Então, isso aí era repetir pelo menos 3 ou 4 vezes, o primeiro períodozinho de oração. Está entendendo aí?
Primeiro períodozinho, 2, 3, 4 horas de oração. Um dia eu estou lá orando, feliz da vida, com o meu radinho, e ouço a voz de Deus lá dentro. Está gostando do culto? Meu pai, maravilhoso. Não fica um demônio escondido. Uma glória. O Espírito Santo perguntou, mas o culto aqui é para Deus ou é para o demônio? Não, o culto é para o Senhor, o culto é para Deus. Então por que você passa quase que o tempo inteiro do culto lidando com demônio? Eu achava que eu estava arrebentando a boca do balão. E aí o que eu aprendi ali? Eu falei, Deus, então me capacita para saber quando o demônio vai manifestar, antes dele manifestar, para eu mandar ele embora antes de ele entrar nas pessoas. O que aconteceu? Eu fiquei mais famoso ainda. O povo continuou vindo do terreiro. Aí, fulano, você de camisa vermelha, vem para frente no nome de Jesus. A pessoa ia para frente. O que aconteceu com você agora? Escureceu tudo. Eu senti meu espírito saindo de mim e a entidade que eu recebia já ia entrar em mim. Quando o pastorzinho me chamou, uma luz veio e as trevas foram embora. Em pouquinho tempo, a igreja foi de 3 para 78. E aí eu aprendi que Deus não tem prazer no circo que dá para montar e realizar e fazer com a manifestação demoníaca. Deus tem prazer que as pessoas fiquem livres do demônio. Quem pode dar um glória a Deus? Com isso eu não estou dizendo que não possa manifestar. Pode, mas não precisa, para mostrar que o pregador, que o pastor é poderoso. Quem está me entendendo? Porque poderoso tem um só. Quem é ele? É o nosso Pai Celestial. É o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré. É o Espírito de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, existe pecado que não adianta nem pedir, é pecado para a morte. E existe também o pecado contra o Espírito Santo. E para terminar essa série, que é para ser de 4 mensagens, e que nós vamos ficar apenas em 3, embora eu esteja pregando pela 4ª vez, eu quero compartilhar com você 3 práticas pecaminosas que roubam a autoridade e levam o mais que vencedor para a derrota na batalha espiritual. Na primeira mensagem nós vimos 3 princípios que nos fazem habilitados para vencer o mal: amor incondicional, amor do tipo de Deus, perdão recebido, perdão dado, e coração altruísta, coração capaz de pagar o mal com o bem. Quem ama, como foi ministrado na palavra de saudação, não será vencido pelo diabo. Quem, tendo recebido o perdão de Deus, dá perdão mesmo para quem não merece ser perdoado, não será vencido pelo diabo. Quem desenvolve a capacidade divina de ter prazer em ver o outro sendo abençoado, mesmo que o outro seja uma praga na vida da gente, nunca vai ser vencido pelo diabo. E agora eu quero falar 3 práticas pecaminosas que roubam a autoridade e levam o mais que vencedor para a derrota na batalha espiritual. Primeira prática comum hoje, infelizmente, na igreja evangélica: corromper o templo do Espírito Santo de Deus. Como assim, apóstolo Lucas? Vou ler o texto sagrado. 1 Coríntios 6,18 diz assim: fugi, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete, fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Meu irmão, minha irmã, quando nós nos entregamos para Jesus, não somos nós que temos mais o direito de nos governar. Agora, quem deve governar a nossa vida é o nosso Deus. Então, ainda que eu não goste, mas se é o que Deus quer, eu tenho que simplesmente fazer. E eu devo, como filho e filho obediente, abandonar o que meu pai não quer mais para a minha vida. E no primeiro dia aqui, eu compartilhei
que eu entreguei minha vida para Jesus com 18 para 19 anos. E nessa época, então, eu comecei na igreja evangélica, mas eu ainda ia no terreiro de quimbanda, e eu tinha uma namorada com quem eu praticava aquilo que só quem é casado deve praticar. E eu vivi um tempo nessa vida, ia na igreja no sábado, no terreiro de macumba 3 vezes por semana, e na casa da namorada todo dia. E de vez em quando ainda ia para boate. Enquanto eu estava nessa, estava tudo bem, não dava problema na igreja, não dava problema no terreiro de macumba, não tinha problema com a namorada. O dia que eu decidi me consagrar a Deus, e terminei o namoro, porque eu entendi que eu era prostituta aos olhos de Deus, em seguida eu fui expulso do terreiro de macumba. O que é que rouba a autoridade do mais que vencedor para vencer as batalhas contra os demônios? A prática da prostituição. O que é a prostituição? Relacionar-se sexualmente sem ser uma pessoa casada. Quem entendeu? Ah, mas é minha namorada. Ah, mas é minha noiva, meu noivo. Mas já é marido, já é mulher? Hã? Não, então para Deus é prostituição. Não importa. Ah, mas eu sou pastor, sou profeta. Profeta prostituto, pastor prostituto, discípulo prostituto. Não interessa. Deus não muda. Deus jamais mudará. Sim, sim. Não, não. Posso ouvir em glória a Deus? E o fato, meu irmão e minha irmã, de Deus não mudar, é o que faz com que nós não sejamos consumidos. Porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Todo dia a misericórdia de Deus faz com que você e eu possamos continuar na presença dEle. Amém? Eu vou fazer um parênteses. Ah, apóstolo, você é muito radical, isso não é bem assim. Não é bem assim? Veja a vida dos patriarcas. Quais são os patriarcas da Bíblia? Abraão, Isaque e Jacó. Qual dos 3 teve uma vida mais tranquila? Qual dos 3 teve uma vida mais conturbada? O que teve a vida mais tranquila foi Isaque. Isaque teve quantas esposas? Uma, Rebeca. Abraão tinha uma só, mas aí a única mulher que ele tinha deu a sugestão para ele: olha, dorme aqui com a minha serva, porque Deus falou que vai dar um filho para nós, mas até agora nada. E casamento é relação sexual. Conectou, está casado, espiritualmente, está ligado de alma. Abraão teve 2. Depois que ele ouviu a sugestão da Sara, a vida dele melhorou ou ficou mais difícil? É só ler o texto bíblico, a vida do homem ficou terrível. Ele só não tinha filho, mas ele tinha paz. Deitou-se com mais uma, sugerido e autorizado pela esposa. A vida do homem virou um inferno. O Isaque teve só a Rebeca. Pode ver que a vida dele foi razoavelmente tranquila. O Jacó, o enganador, começou com 2. Era apaixonado por uma, mas o tio dele, mais enganador do que ele, deu a mais velha no lugar da mais nova. Ele queria mais nova, acabou ficando com 2. Quando ele foi embora, cada uma delas tinha uma serviçal, e cada uma delas, para ter filho, para ser mais querida pelo marido, entregou a serva para dormir com o marido. Quantas esposas Jacó teve? 4. Vai ver como é que foi a vida do miserável. Irmãos, Deus não erra nunca. A Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa, e os 2 serão uma só carne. A Bíblia não erra nunca. Por mais que a natureza pecaminosa de todo mundo pense: e se eu tivesse outro? E se eu tivesse outra? Olha a Bíblia, você vai ver que todo mundo que teve se lascou. O homem mais sábio, mais inteligente, mais rico, teve 1000. Terminou depressivo, miserável. O homem segundo o coração de Deus tinha 3 esposas e 7 concubinas, mas ele quis mais uma, a vida dele virou um inferno. Quem está me entendendo? A prostituição rouba a autoridade sobre os demônios,
sobre as forças das trevas. Segunda prática pecaminosa que rouba a autoridade. Não se escandalize comigo, por favor. Faça assim, consegue fazer, não? Isso que é feio mostrar a língua, né? As crianças estão aí, vão aprender. Segunda prática pecaminosa que tira a autoridade do mais que vencedor sobre o mais que derrotado: o mau uso da língua. Deus teve um trabalho sobrenatural para tirar uma multidão do Egito. Da multidão que saiu do Egito, a maioria morreu onde? No deserto. Por causa do quê? Porque pedia coisa demais? Não, pedir não tem problema. Peça. Fale com Deus todo dia, nem que seja para pedir. Deus tem prazer em dar, mas não murmure, porque Deus odeia o murmurador. Agora, algo mais sério ainda do que a murmuração. Mateus capítulo 12, versículo 34, palavras na boca de Jesus: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Jesus estava falando com os religiosos. Pois a boca fala do que está cheio o coração. O ser humano bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o ser humano mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu digo que, no dia do juízo, os seres humanos haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Irmão, isso aqui precisa de interpretação? Agora lembra quando eu citei Efésios 4? Não saia da vossa boca nenhuma palavra que não preste para nada, porque a palavra, a língua mal usada entristece quem? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Deus que mora dentro de nós. É melhor, irmãos, ficar quieto do que falar mal dos outros. É melhor ficar quieto do que criticar os outros. É melhor ficar quieto do que amaldiçoar. A Bíblia diz que até o tolo, quando fica de boca fechada, passa por sábio. Tiago diz: seja tardio em irar, tardio em falar e sempre pronto a ouvir. Tiago 3, capítulo 9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma forma, ou melhor, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. 1995, fui passear em Campo Grande. Meu irmão número 3 estava congregando na segunda igreja batista, uma das maiores igrejas de Campo Grande. E eu fui convidado para pregar. Missionário, pastor leigo, trabalha na favela, vamos dar oportunidade para ele. E no caminho, 3 seminaristas. Seminarista é aquele tipo de pessoa que acha que é mais sabido do que todo mundo, né? Ele está estudando, ele acha que ele descobriu a roda. E aí no caminho, os 3 jovenzinhos, já bem novinhos, contando piada de tudo quanto é coisa, um fazendo chocarriço com o outro, e contando piada com o texto bíblico. Sabe por que o juiz mandou parar a bola? Porque o juiz era iníquo. Piada sobre o texto bíblico. Eu falei: pessoal, para com esse negócio. Isso aí entristece o Espírito Santo. Isso aí agrada o diabo. Para com isso, luterano. Você é quadrado, rapaz. Quer dar um de santão? Isso não tem nada a ver, nós estamos brincando. E fomos para o culto. E naquele dia eu preguei sobre o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Cadê a filhinha do Danilo? Cadê a filhinha do Danilo? Está interdita, né? Então, enquanto eu estava pregando, falando do Espírito da verdade, de repente um berro, que eu não vou imitar porque ontem a neném chorou. Um berro. E um rapazinho já se contorceu e já levantou, impressionante. Quem voou em cima do endemoniado? Quem? Os seminaristas. Os seminaristas voaram no rapaz, já tiraram o rapaz, e o rapaz jogava o seminarista para cá, seminarista para lá, e foram levando o rapaz, levaram para uma sala.
Terminei de pregar, uns 40 e lá vai tantos minutos, e dava para ouvir o tempo inteiro, sai, bum, bá, bum. Levaram a sova de pau, os três. E aí acabou o culto, jovem, fomos para social. Já ouviram falar disso, né? Jovem acaba o culto, vai comer um cachorro quente, vai tomar um suco para confraternizar. E nós estávamos lá comendo e tudo bem. E aí chega o meu irmão, ô Lucas, vai lá. Pelo amor de Deus, vai lá, os rapazes não aguentam mais apanhado, demoniado. Não, deixa eles apanhar mais um pouco, eles não são bons. Não falaram que eu sou quadrado? Não falaram que não tem problema? Não falaram que eu sou fanático? Deixa eles lá, vamos ficar mais um pouco aqui, comer mais um pouco, conversar mais um pouco. Cheguei lá, estavam os três, pingando de molhado. Um segurava e o Satanás que estava no rapaz derrubava e jogava para cima. Eu entrei na sala e falei, solta ele. Não, solta ele. Soltou, ajoelha no nome de Jesus. Ajoelhou. Agora sai dele no nome de Jesus. Saiu. 30 segundos. Por quê? Simples. Convicção de que só existe um que é todo poderoso. Quem é? Aquele que está sentado no trono. Convicção de que no nome de Jesus todos os joelhos têm que se dobrar. Está endemoniado? Ajoelha no nome de Jesus. Ajoelhou, sai fora. Tchau. Por que que os rapazes não conseguiram expulsar o demônio? Eles não amam Jesus? Amam. Tanto amam que abriram mão de se formar em qualquer faculdade, que a maioria do pessoal dessa igreja é rico, para estudar teologia, para se tornar pastor. Amam a Deus, mas a conduta é pecaminosa. E a mesma boca não pode glorificar a Deus e glorificar o diabo. A mesma boca que glorifica o diabo não pode vencê-lo. Um reino dividido não subsiste. Quem está me entendendo? Então a minha boca e a sua boca foi separada para a glória de Deus, foi santificada para profetizar. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Posso ouvir um amém? Amém. A sua boca e a minha boca foi consagrada para ser usada por Deus para gerar vida no vale de ossos secos, para destruir as obras do diabo e instaurar o reino de Deus sem sofrer dano algum. Posso ouvir um amém? Amém. Terceira prática pecaminosa, e aí estou acabando. Qual que é a primeira mesmo? Prostituição, imoralidade sexual. Segunda, mau uso da arma mais poderosa que o ser humano tem. Terceira prática pecaminosa, que faz com que o derrotado tenha vitória sobre os mais que vencedores. Rebelião ou rebeldia. Isso aqui, irmãos, é muito sutil. Escute, Tiago 4,7. Submeta-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. A dificuldade, irmãos, de obedecer faz a mente ficar dividida. Mente dividida está sempre na dúvida, não tem convicção. Uma coisa que eu aprendi no Antigo Testamento, no sentido de vida espiritual, é: sede submissos aos vossos pastores. Irmãos, eu sei que o pastor Josmar e mais não sei mais, quem foi luterano aqui? Os filhos, né? Minha esposa também, nasceu luterana. É difícil a gente achar que nós devemos nos submeter a uma autoridade que a gente enxerga que não tem espiritualidade. Mas se você está no lugar onde aquela pessoa é autoridade, ou você se submete ou você vai embora. E eu sempre obedeci. Servi 8 pastores luteranos. Com a maioria deles eu aprendi a pagar as contas, a fazer tudo certinho, a não chegar atrasado e não muito mais do que isso. Mas eu nunca, ao ministrar um estudo bíblico, ao pregar, ao aconselhar, me levantei contra os pastores. Uma coisa que eu nunca concordei, por exemplo, era com essa coisa de batizar as crianças. Porque as crianças eram apresentadas, Jesus foi batizado com 30 anos, mas eu nunca falei nada disso. Eu levava as pessoas para a igreja, as pessoas queriam se batizar, os pastores falavam: você já foi batizado? Aí a pessoa falava: mas eu não lembro. Não, seu pai te levou.
uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Levava as pessoas para a igreja, elas saíam porque elas queriam ser batizadas. E eu mesmo vivia essa guerra, eu queria ser batizado. E a Bíblia diz, aquele que crer e for batizado. Então, ser batizado não está contra. Aí um dia eu cheguei na casa daquele pastor, o pastor Davi, aquele que eu levei a moça que fazia risco no piso com a unha. Quem lembra? Eu contei aqui no primeiro dia. Chego na casa do pastor Davi um dia. Ô meu filho, chegou na hora. Eu estou indo celebrar um batismo ali, meu filho. Você não quer ir não? Vamos lá, vamos cumprir essa escritura. E eu fui, irmãos. Fui batizado numa água lamacenta. Pensa numa barreira. Mas fiquei feliz, irmão. Fui batizado. Já era batizado com o Espírito Santo, mas não era batizado nas águas. E naquele dia eu fui. Mas sabe para quem eu contei na igreja? Fala para quem? Ninguém. Porque lá onde eu estava, o povo acreditava naquela situação. Então eu usufruí do meu direito. Está escrito, quem crer e for batizado. Não contei para ninguém. Não cheguei para os meus pastores, está vendo? Fui batizado, seus mané. Perdeu, mané. Não. Fiquei na minha. Nunca me levantei contra nenhum deles. A maioria deles estão lá com a mesma vidinha. E eu, graças a Deus, já viajei aí um bom pedaço do Brasil e já vi tudo quanto é tipo de milagre. Irmãos, é melhor ser um Davi do que ser um Saul. Hã? Quem que foi o rebelde, Davi ou Saul? Quando Davi se rebelou contra Saul? Quando? Nunca. Quem honrou Davi? Deus. Quem entendeu o mistério? 1 Samuel 15:19 diz, Samuel falando para o Saul: por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que ele reprova? Disse Saul: não, mas eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe o rei dos amalequitas, mas exterminei todos os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois dos despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, profeta, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Por favor, me ajude. Pergunta para o seu vizinho: Deus desceu do céu para falar com Saul? Pergunta para o seu vizinho. Deus desceu? Não. Quem foi que deu a instrução para o Saul fazer o que ele tinha que fazer? Quem foi? O profeta. Você já ouviu alguém falar: eu não tenho compromisso com o homem, não. Meu compromisso é com Deus. Você já falou isso? Isso é coisa do Satanás. Porque a Bíblia diz: se você não ama o seu irmão a quem você vê, como é que você vai amar o seu Deus que você não vê? Se você não ama o seu irmão, que é a imagem e semelhança do seu Deus, como é que você vai amar o seu Deus que você nunca viu e enquanto estiver na terra não pode ver? Se você não obedecer às autoridades que você enxerga que Deus colocou sobre a sua vida, como é que você vai obedecer a palavra do Deus que você nunca viu? Obedecer às autoridades é treinamento para obedecer a maior das autoridades. Quando você honra as autoridades, a autoridade pode te desonrar, mas a autoridade das autoridades vai honrar a sua vida. Vou falar de novo. Quando eu terminar, levanta a mão para o céu e dá um glória. Quando você honra a autoridade, mesmo que essa autoridade seja sem autoridade, mas você honra a autoridade porque foi uma autoridade levantada por Deus, a autoridade das autoridades vai honrar você. Então você nunca vai perder por ser obediente. Na, né, ni, nó, nunca. Deus sempre honra quem é obediente. Exemplo: na maior parte do tempo, Davi obedeceu ou desobedeceu?
obedeceu. Na maior parte do tempo, Davi honrou ou desonrou? Honrou. Quando ele fez uma caca muito maior do que a do Saul, ele foi condenado ou foi perdoado? Perdoado. Na maior parte do tempo, Saul honrou ou desonrou? Desonrou. Na maior parte do tempo, Saul obedeceu ou desobedeceu? Quando ele fez uma caca que nem foi tão grande, mas era um pecado de rebeldia, ele foi perdoado ou ele foi rejeitado? Rejeitado. Fique de pé, por favor. Como o inimigo derrotado pode vencer quem já é mais que vencedor? Só se aquele que já é mais que vencedor estiver na prática do pecado. 3 pecados que roubam a autoridade: prostituição, mau uso da língua e falsidade. Parece que obedece, mas não obedece. Parece que honra, mas não honra. Parece que respeita, mas não respeita. Se você puder, feche os teus olhos, por favor, e eu quero ler 3 versículos. E eu peço que você feche os olhos, porque o Espírito de Deus vai te ajudar a enxergar aquilo que eu vou ler. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se diante de Yahvé, o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás lhe deu a seguinte resposta: de perambular pela terra, e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que me ama e teme a Deus e se desvia do mal. Olhe para cá, por favor. Quem foi que disse que Jó é íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal? Quem foi que disse? Deus. E o nosso Pai Celestial é o mesmo Deus que falou sobre Jó. Jó não tinha pastor, não tinha discipulador, não tinha Espírito Santo. E mesmo assim, ele viveu de modo íntegro e justo. Amou a Deus ao ponto de temer e respeitar e se desviar do mal. Você e eu podemos ser justos e íntegros. Você e eu podemos amar a Deus dessa maneira. Você e eu podemos, no poder do Espírito Santo, nos desviar do mal. Observaste o meu servo, aí você vai falar o seu nome, e eu vou falar o meu. Observaste o meu servo, Lucas. De novo, fale o seu nome. Observaste o meu servo, Lucas. O nosso Pai, amados, quer falar a nosso respeito para o diabo, quando ele chegar diante dele para nos acusar, a mesma coisa que ele falou sobre Jó. Jó era perfeito? Ele conversou demais, Deus deu uma corretiva nele. Mas o Jó decidiu ser íntegro e justo. Decidiu amar a Deus acima de todas as coisas, temer a Deus e se desviar do mal. Nós já somos mais que vencedores. Nós já temos poder para exercer autoridade sobre principados e potestades, sobre todo o poder da maldade. Só tem uma coisa que pode nos privar de ser quem nós já somos. O que é? A prática do pecado. Os 3 piores: prostituição, mau uso da língua e rebelião. Que Deus te livre, que Deus me livre, que Deus nos livre, amém? Faça assim com a sua mão direita. Pai, obrigado, obrigado, porque é na força do Senhor e na força do seu poder que nós vencemos a nós mesmos e também podemos resistir no dia mau
e depois de batalhar contra as hostes espirituais da maldade, permanecer inabaláveis. Deus poderoso, em nome de Jesus, ajude a cada um dos meus irmãos e irmãs e também a mim, a jamais darmos lugar ao espírito que nos leva para a prostituição. Nos ajude, Pai, a consagrar os nossos lábios ao Senhor e ter mais prazer em bendizer do que em maldizer, ainda que seja o próprio demônio. Que nós sejamos como o arcanjo Miguel, que não lançou injúrias contra Satanás, antes disso o Senhor te repreenda. Que os nossos lábios, assim como o nosso corpo, seja plenamente consagrado ao Senhor, de modo que também o nosso coração seja um coração obediente, seja um coração decidido a viver em justiça, em integridade, seja um coração decidido a te amar acima de todas as coisas e a respeitar o Senhor de tal maneira que, se o mal estiver nos esperando na esquina, nós venhamos a dar uma volta de 400 metros para não nos encontrarmos com Ele. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço pela última vez nesses dias, ajude os meus irmãos, as minhas irmãs a acreditarem que nós somos em Cristo Jesus o melhor do Senhor sobre a face da terra. Ajude os meus irmãos e irmãs a acreditarem que todo discípulo e que toda discípula que busca ser fiel pode sim pisar em serpentes e em escorpiões, em todo o poder da maldade sem sofrer nenhum dano, porque o lugar do diabo e seus demônios, segundo a tua palavra, é no estrado dos nossos pés, porque nós somos igreja do Senhor, lavada e remida no sangue vertido na cruz do Calvário. Sobre as nossas vidas não vale encantamento, porque agindo o Senhor, não há quem possa nos impedir. Agindo o Senhor, não há quem possa resistir. E se o Senhor não poupou o nosso irmão mais velho, antes o entregou para pagar o preço pela nossa santidade e pela nossa vitória, com ele e por causa dele, o Senhor nos dará graciosamente todas as coisas. E é o que nós queremos viver. Nós queremos viver nos teus braços, ó Pai. Nós queremos usufruir da tua bondade. Nós queremos usufruir do teu poder. Nós queremos crescer na graça, no conhecimento, nos tornarmos aptos para vencer as batalhas espirituais e assim continuarmos na terra as obras que Jesus começou. Pai querido, honre os meus irmãos e as minhas irmãs que nesses dias têm aberto o coração para receber essa instrução, e alguns que não puderam estar todos os dias assistiram lá da casa, Pai, de suas casas, que é o lugar onde o Senhor também tem prazer em estar. Pai querido, faça de nós uma igreja forte, faça de cada um de nós uma igreja poderosa. Ó Pai, que a tua glória resplandeça sobre esses amados que aqui estão, e que o povo de Ponta Grossa saiba que é um Deus poderoso que se manifesta através da vida de cada um deles. É a minha oração com o coração cheio de gratidão, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém.